dia, a morte foi vencida. Celebremos, pois, a vitória de Deus sobre os poderes da morte. Bem-vinda, bem-vindo ao culto da Páscoa. O apóstolo Paulo testemunha: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Romanos capítulo 6, versículo 9. Aqueles e aquelas que se entregam a ele com fé e em suas mãos descansam, viverão. Aleluia! Morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder de ferir? Estamos reunidos neste culto da Páscoa em nome e na presença de Deus que ressuscitou seu Filho unigênito, em nome de Jesus Cristo que carregou sobre si todos os nossos pecados e, apesar de todo esse peso, viveu novamente para a vida eterna, e em nome do Espírito Santo, o qual foi enviado por Cristo para não nos deixar na morte, mas nos impulsionou para a vida. Em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nos reunimos em culto. Amém. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, enterrado não ficou, aleluia, mas da morte levantou, aleluia, Cristo vive é Salvador, aleluia, dá-nos todo seu amor, aleluia, Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia, este é o dia do Senhor, aleluia, nós rendemos lhe louvor, aleluia, Cristo vive, nós também, aleluia, nesta Páscoa sempre amém, aleluia. Naquela manhã, as mulheres estavam tristes. Elas tinham a intenção de ungir um defunto. Jesus, tu ressuscitaste, tu vives. As mulheres viram o Senhor vivo. Sua tristeza transformou-se em alegria. A ressurreição é uma surpresa feliz. A ressurreição destrói o medo, destrói a falta de esperança, destrói o poder do mal, destrói a descrença. A ressurreição é a morte da morte. Meu Salvador, apesar de não te ver, creio que tu ressuscitaste. Alegria e paz enche-me o coração. A ressurreição me transforma e me renova. Porque a ressurreição de Cristo, ontem, hoje e sempre, é o fundamento da nossa fé, esperança e amor. Por isso nós o louvamos cantando.
palavras de Martim Lutero, a nossa oração cantada. Querido Deus. A leitura do Evangelho para este domingo da Páscoa encontramos em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 8. Aclamemos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8, diz assim: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas,
Mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora, vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então, elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs na fé, ouvimos o texto do Evangelho de Marcos afirmando que Jesus Cristo foi ressuscitado. Mas, antes da ressurreição, teve todo o período de sofrimento, angústia e morte. Antes de falarmos da Páscoa, da esperança cristã, não podemos fugir da realidade de sofrimento e morte que estamos enfrentando nos tempos atuais. A humanidade tem sofrido muito nesses tempos de pandemia. Muitas vidas foram perdidas por causa do coronavírus. Muitas pessoas morreram por causa da precariedade do sistema de saúde em nosso país. Pessoas também perderam o seu trabalho, o sustento de sua família. Outras deixaram de fazer os tratamentos de saúde por causa do medo de serem infectadas pelo vírus. Um verdadeiro caos em nosso país. O conjunto dessas situações nos coloca diante das perguntas: a vida é isto? A humanidade é só isto? Tudo pode terminar assim? Qual é o sentido da existência humana? O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 1 a 8, nos fala das mulheres, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, que foram embalsamar Jesus. Mas elas tiveram uma surpresa quando chegaram ao túmulo. O túmulo já estava aberto e ali estava um jovem vestido de branco. As mulheres ficaram espantadas com o que viram. Aquele jovem mensageiro, percebendo o espanto das mulheres, logo disse: aquele que vocês estão procurando não está mais aqui, Jesus foi ressuscitado. Aqui podemos perceber o poder de Deus. Quando ouvimos a afirmação de que Jesus foi ressuscitado, ouvimos palavras de fé e esperança. Deus agiu na história e continua agindo nos dias de hoje. Através de Jesus, o poder da morte é destruído. O anúncio do mensageiro do túmulo de que ele não está aqui, foi ressuscitado, impressionou até Lutero. Martim Lutero percebeu nessa proclamação um sentido teológico importante.
Jesus não se encontra mais na condição de pessoa humana, mortal. Ele agora está num outro lugar, o lugar onde Deus o colocou. Nisto se revela a importância da afirmação: Ele foi ressuscitado. Na Páscoa, quem age é Deus. A ressurreição de Jesus é um milagre realizado por Deus. A partir dessa interpretação, podemos crer que o agir de Deus vai para além da nossa realidade humana. Isso abre espaço para a esperança que vai além do nosso campo de visão, demarcado pelos túmulos em nossos cemitérios. O texto ressalta algo muito importante. As mulheres recebem a tarefa de sair e anunciar o que haviam ouvido. Elas recebem uma missão extraordinariamente importante. São transformadas pelo próprio Cristo vivo em mensageiras da ressurreição. O evangelista promove a visibilidade e a dignificação das mulheres, escolhendo-as como personagens importantes na história fundante da Igreja de Cristo, que é a ressurreição. Ou seja, as mulheres têm na Igreja cristã posição de liderança e protagonismo. No versículo 7, o Evangelho de Marcos, ele dá destaque ao pedido para que as mulheres deem o recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Quando o jovem mensageiro diz que ele vai adiante, significa que em toda a missão da igreja, Jesus já está na frente. Jesus vai na frente, preparando tudo. Estimados irmãos e irmãs na fé, o Deus da Páscoa que celebramos hoje é aquele que conhece a dor e a morte. A cruz nos mostra um Deus que sofre com a morte. E isso não deve ser estendido como um momento do passado apenas, mas como um fato que marca a sua própria essência. O Deus da cruz conhece a fragilidade e a finitude humana. Nos tempos atuais, a nossa fragilidade está sendo exposta aos olhos pela pandemia da Covid-19. Mas essa fragilidade não existe apenas agora na pandemia. O tempo todo da nossa vida estamos expostos aos perigos das doenças, acidentes, desempregos, pobreza e assim por diante. A Páscoa expõe a contradição entre a realidade vigente e a esperança, entre a morte e a vida, entre o presente e o futuro. A partir da Páscoa, o futuro ilumina o presente, o futuro questiona o presente, julga o presente, o futuro transforma o presente. Na Páscoa, somos chamados e chamadas a seguir o Cristo ressurreto que vai adiante, e somos enviados e enviadas para a missão que anuncia um novo lugar criado por Deus. A nova realidade, o novo tempo, a nova criação, a nova história, o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, está escrito: porém Deus prometeu,
E nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Quem segue o ressurreto tem desejo pela nova realidade de Deus, por isso tem esperança. E a esperança mobiliza para contestar tudo o que tira a liberdade de viver de forma digna. A esperança cristã, a partir da cruz de Cristo, ela mobiliza, a partir da cruz de Cristo que está vazia, esta esperança mobiliza e ajuda a contestar a tudo que causa sofrimento, dominação, autoritarismo, falta de amor. A Páscoa nos abre um novo horizonte para crer nas infinitas possibilidades de Deus, na possibilidade dele criar o novo a partir do qual se pode contestar o velho mundo das fragilidades, dos sofrimentos, das carências, do ódio, da discriminação e da exclusão. Sejamos nós também agentes de transformação daquilo que não está bem. Jesus foi ressuscitado da morte para a vida eterna, dando a possibilidade de salvação a todos que nele creem. Que nós possamos também, por gratidão a Deus, agir com amor que contesta aquilo que oprime, amor que ajuda as pessoas a terem mais dignidade. Que o túmulo vazio possa ser fonte de esperança e ânimo, e que possamos permanecer firmes na fé, que a nossa fé esteja firmada naquele que veio e que há de vir novamente, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que assim seja. Amém. Convido para expressarmos a nossa fé diante de Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Publicaio
vive Jesus. Nós temos um grande intercessor junto a Deus, que é Jesus, o ressurreto. Em nome dele, nós queremos orar. Você que está em casa, se puder, junte-se a nós em oração. Oremos. Agradecemos-te, Deus da esperança, por podermos celebrar e festejar a Páscoa. Como é maravilhoso celebrar a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição do teu amado Filho. Nestes tempos em que a vida anda tão ameaçada e ouvimos tantas notícias de sofrimento e morte, nos sentimos revigorados pela boa notícia da Páscoa. O teu agir vai além da realidade de morte. A ressurreição de Jesus é um milagre extraordinário. Que tudo isso mexa com a nossa fé, aumentando a nossa confiança, aumentando também a nossa esperança e amor. Oramos, Senhor, por todas as pessoas enlutadas, que elas se sintam consoladas pela ressurreição de Jesus e pela esperança cristã da vida eterna. Oramos por todas as pessoas doentes que estão padecendo em casa e nos hospitais, que elas recebam o teu fôlego de vida, o teu cuidado curador. Em meio à pandemia que insiste em permanecer, nós te pedimos, esmaga esse vírus que já fez tantas e tantas vítimas mundo afora. Pelo teu poder de derrotar os poderes da morte, clamamos, destrói o poder do coronavírus. Continua, Senhor, abençoando a produção das vacinas, a distribuição e a aplicação. E enquanto a vacina não chega a todos nós, que possamos fazer a nossa parte no cuidado e na prevenção. Abençoa, Senhor, as famílias, os lares. Abençoa cada integrante da nossa família, quando estiver dentro de casa e fora de casa, quando estiver descansando ou trabalhando. Agradecemos pelas chuvas tão abençoadas que recebemos na Semana Santa. Chuvas que estavam sendo esperadas devido ao sol quente e ao intenso calor. Obrigada pelas chuvas que vieram e pela tua proteção nos temporais. Conforta e anima, Senhor, as famílias que tiveram perdas, que elas recebam coragem para continuar lutando. Tudo isso e tudo mais que queremos agradecer e pedir, incluímos na oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejamos a bênção de Deus sobre todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Desejamos um domingo muito abençoado para todos e todas vocês, porque chegou a Páscoa. Que alegria!
Páscoa que a